Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, no dia 25 de dezembro do ano de 2020, um crime bárbaro chocou o Morro dos Conventos. E nós viemos hoje aqui no escritório do advogado, o André Luiz Goulart, que vai nos lembrar um pouco deste crime e falar também sobre o que aconteceu de lá para cá, porque chocou. É um crime chocante, é um crime que trouxe aí grande repercussão no ano de 2020, porque aconteceu exatamente no dia de Natal. Eu estou aqui agora com o doutor André. Doutor, primeira coisa, vamos relembrar essa situação, relembrar esse caso que acabou chocando não só Morro dos Conventos, mas toda a nossa região sul aqui do estado de Santa Catarina. Bom dia, perfeitamente. É um caso que chocou, né, não só a cidade, mas a região, como você disse. Foi apurado, né, nessa ação penal que o acusado e as vítimas teriam ali uma discussão envolvendo dívidas, prestação de serviços, inadimplemento. E era uma discussão constante, realmente, né? Todavia, essa situação se desmembrou num dia 25 de dezembro desse ano, né? Sendo que após uma discussão, o acusado, né, foi até a casa das vítimas e efetuou os disparos que acabou por ceifar as vidas naquele dia 25 de dezembro de 2020. O acusado foi processado, inicialmente ele ficou foragido, né? Após algum tempo se apresentou à justiça, ocorreram ali os trâmites processuais que, por fim, resultou na sua sentença de pronúncio. O acusado vai ser levado a júri, o júri está marcado para o próximo dia 26 de outubro agora de 2022, na cidade de Araranguá, e nós, como assistentes de acusação, representando a mãe de uma das vítimas, né, temos plena convicção que a sociedade de Araranguá vai, sim, fazer o que se espera, né, que é a condenação do acusado. Não se desconhece que ele possa estar arrependido, que ele tenha família, né, mas ele deve, sim, responder pelo ato dele. Ele praticou os crimes de homicídio e deve, sim, ser condenado por isso. É um empresário aqui da região, né? É um empresário que foi lá, ele disparou, ele acabou atirando nas duas pessoas lá para cobrar uma dívida, foi isso? Não para cobrar. Existia, né, esse empresário da região é do ramo da construção civil, então as vítimas prestaram em algum momento serviços. Existia também uma discussão sobre questão de pagamento de cheques, troca de cheques, e havia uma discussão sobre se a dívida foi paga ou não, né? Não havia um consenso entre as partes e as vítimas reiteradamente cobravam esse dinheiro. E naquele dia houve uma discussão, em momento anterior, na casa do acusado. Posteriormente, após essa discussão, as vítimas foram para sua casa e o acusado se dirigiu até a casa das vítimas com a sua arma. Ele tinha um porte de arma e acabou ceifando a vida das vítimas, né? Em momento posterior, muito se alega nesse caso, né, que as vítimas haviam partido para cima, houve uma discussão acirrada, mas muito pelo contrário. Ele estava ciente do ato dele, né, não houve nenhum justo motivo para isso, não foi vítima de nenhuma agressão, não foi uma legítima defesa. Então ele agiu com intenção disso, consciente disso, e era a intenção dele realmente ceifar a vida das vítimas. Infelizmente, né, desse resultado ficaram filhos, netos, viúva e mãe, né? Então, essa assistência de acusação vai dar voz às vítimas no plenário, não vai permitir com que a sua imagem seja distorcida. Há uma construção dizendo que uma das vítimas estava associado ao crime, que era uma pessoa violenta, perigosa, era um pai de família, ele tinha um filho pequeno, era uma pessoa tranquila, inclusive frequentava a igreja, era bem conhecido na comunidade. Então essa imagem que estão tentando construir não existe, não é real, né? E por isso nós temos plena convicção de que o certo, de que a justiça vai ser feita nesse júri. Doutor André, você como advogado de defesa de uma das vítimas, né, tem muito contato com a mãe, né, de um deles ali. Como é que está esse dia a dia? Muito abalada, fazem já praticamente 2 anos depois do crime. Mas como que está hoje a situação da mãe de uma das vítimas? A vida dela mudou completamente. A vida dela mudou completamente. Ela ficou desolada, desnorteada, né? Ela teve que cuidar do neto, criar do neto. Ela está sem nenhuma assistência, né? Tanto de ex-marido quanto do filho. Então, ela teve que reorganizar, refazer a vida dela e ela está na espera por justiça. Imaginamos que a partir disso, com um senso de justiça, ela possa seguir a vida dela. Mas até agora a situação é difícil, né? Tanto emocional quanto financeiramente, porque isso deixou um buraco, foi devastada a vida dela, né? Então, por isso, ela não busca uma vingança, ela busca que o certo e a justiça seja feita. E vai ser um ponto de recomeço para a vida dela, acreditamos nós. Doutor André, e com o júri marcado agora para o dia 26,
É só questão criminal de condenar o acusado ou existe algum tipo de dano material também para que seja recuperado um pouco daquilo que talvez tenha sido perdido com relação à mãe? Como é que fica toda essa situação? Já há, por parte da ex-companheira de uma das vítimas, uma ação civil que pede indenização pelos danos morais, além de pensão e outros pedidos, né? E por parte da nossa cliente, assistente de acusação, também estamos manejando essa ação. Mas o ponto crucial seria o julgamento desse caso, né? Porque a condenação implicará, né, na responsabilização dele e também se possibilitará que busque civilmente esses danos, né, que foram sofridos, além da assistência financeira e material para os filhos das vítimas. E aí, dia 26 agora é a data. Ali já sai a condenação ou existe alguma possibilidade de prorrogação, alguma coisa assim do tipo ainda? No dia 26 ocorrerá, né, então, a sessão plenária, onde os jurados, ao final, decidirão pela condenação ou não do acusado, certo? E nesse dia, sim, o magistrado presidente proferirá uma sentença onde fixará a pena do acusado. Dessa sentença, sim, poderá ser recorrida, caso a defesa alegue nulidades e também caso alegue alguma situação que contraria a aplicação da lei, a dosimetria da pena, né? São casos excepcionais, muito excepcionais realmente. Então, a tendência é que no dia já saia a sentença, a quantidade de pena e que, a partir desse momento, se não houverem mais recursos e esgotadas as vias ordinárias, se inicia a execução da pena. Muito bem, meus amigos. Estou aqui com o doutor, advogado, o André Luiz Golart, falando sobre esse crime bárbaro, né, que aconteceu no dia 25 de dezembro do ano de 2020, onde pai e filho acabaram sendo assassinados, né, na comunidade do Morro dos Conventos. E agora o júri marcado para o próximo dia 26 e aqui juntamente a gente só espera que a justiça seja realmente feita, né, que os danos possam ser sanados e a gente vai continuar aqui acompanhando todo o desenrolar desse caso dentro do programa Linha Verdade.